Muitas vezes as pessoas me perguntam aqui, Leandro, como eu vou conseguir investir meu dinheiro para me proteger da inflação? E olha, para mim uma das formas mais inteligentes que tem de a gente se proteger da inflação é através do investimento em ações. Eu vou provar isso para você aqui nessa planilha que eu tenho na tela, mas antes eu quero te explicar o conceito. Pensa aqui comigo. Primeiro de tudo, né? O que é a inflação? A inflação é a perda do poder de compra do dinheiro ou o aumento do preço das coisas, como você quiser. Mas o fato é que, na prática, a inflação é: eu tenho R$ 100 hoje, eu vou no supermercado, eu compro uma quantidade de alimentos. Daqui a 10 anos, se a inflação for de 100%, os meus mesmos R$ 100 vão comprar a metade desses alimentos. Ou seja, meu dinheiro perdeu o poder de compra. Isso vem acontecendo ao longo dos anos. Pergunta aí para as gerações anteriores a você, quanto se comprava no mercado com R$ 100 há 20 anos atrás? Comprava-se muita coisa, hoje não se compra mais nada. Dava um carrinho de supermercado com R$ 100, hoje é uma cestinha e olhe lá. Por quê? Porque o nosso dinheiro está perdendo o poder de compra. Isso é inflação. Um investidor inteligente, no mínimo, ele deveria se proteger da inflação. Agora pensa comigo, o que é o supermercado? Você vai no supermercado, você ia há 20 anos atrás, você enchia um carrinho. Por quê? Porque o supermercado te cobrava um determinado valor pelos bens que estão sendo vendidos lá, que possibilitavam você encher um carrinho. Mas hoje, quando você vai no supermercado, esses bens que o mercado vende lá, né, arroz, feijão, produtos de limpeza e tudo que a gente compra no supermercado, esses bens estão muito mais caros. É por isso que agora eu não consigo mais encher um carrinho. Eu vou encher uma cestinha e olhe lá. Então pensa comigo. Da onde que vem esses bens que são vendidos lá no supermercado? Vem de alguma empresa que produz esses bens, certo? Por que esses bens eles ficaram mais caros lá para o mercadista vender para a gente, né? Para o consumidor final? Porque a empresa que produz esses bens, ela começou a cobrar mais caro. Por que ela começou a cobrar mais caro? Porque a matéria-prima ficou mais cara. Porque tudo ficou mais caro. E se eu tivesse, lá 20 anos atrás, comprado algumas ações da empresa que produz o alimento que vai ser vendido lá no mercado? Veja bem, naquela época eu estaria recebendo uma quantidade X de dividendos, ou a empresa teria um determinado valor há 20 anos atrás, que é baseado na receita que ela gera. Por mais que essa empresa não tivesse aumentado em nada a geração de produto, mas como existiu inflação e as empresas repassam os preços ao consumidor final, afinal de contas é isso que gera a inflação, então o montante que eu recebo de dividendos dessa empresa aumentou proporcional à inflação, mesmo que essa empresa não tenha produzido mais nada. Eu vou te provar isso aqui na planilha, com um caso real. Outra coisa, como eu falei, o preço de uma empresa ele é baseado na quantidade, na geração de caixa dessa empresa. Então, por mais que essa empresa não está gerando mais produtos, mas ela está cobrando o dobro hoje, então ela vai gerar o dobro de dinheiro e o dobro do valor vai ser pago por essa empresa. Então uma empresa ela se valoriza, ela gera mais dividendos de acordo com a sua geração de caixa. Quer ver o exemplo que eu trouxe aqui? Esses dados aqui são da Ambev, tá? E eu peguei direto, você pode encontrar aqui, ó. A gente vem aqui no site de RI da Ambev, divulgação de resultados, tem as planilhas, ó. Então eu peguei aqui a de 2014, ó. Eu peguei o primeiro trimestre de 2014 e também eu peguei aqui a de 2024. Depois você pode baixar a planilha aí para fazer as suas simulações. Tá? O que eu tenho aqui? Primeiro vamos trabalhar com a Ambev somente Brasil, para você entender. Aqui eu tenho o resultado de 2014 da Ambev. Aqui eu tenho quantos hectolitros, ou seja, um hectolitro são 100 litros, tá? Só que aqui está em milhões. Então vamos pensar em como se não fosse milhões para você entender essa conta. A cada 100 litros, a Ambev... aliás, qual foi o volume vendido? Foi 29.360. Agora, olha só. A cada 100 litros, receita líquida, né, por hectolitro. A cada 100 litros, a Ambev cobrava R$200. Isso aqui está em reais, tá? R$200. Ou seja,
Quando você tomava uma cerveja, um refrigerante da Ambev lá, em média, estávamos pagando em 2014 R$ 2 por litro. Era o preço que a Ambev conseguia vender. No primeiro trimestre de 2024, agora 10 anos depois, a Ambev cobra quantos por litro? R$ 3,70. Ou seja, cada hectolitro, cada 100 litros, ela cobra R$ 370. Certo? Veja a diferença de crescimento que existiu aqui, ó. Volume para volume. Em 2014, a Ambev vendeu um volume de 29.360 hectolitros. Aqui ela vendeu quanto? Em 2024, 31.641. Vocês percebem que de 29 para 31 a diferença é pequena? O que é essa diferença? Isso aqui foi o aumento na quantidade de litros que a Ambev está vendendo. Não teve um crescimento exponencial. Nos últimos 10 anos eu posso dizer que a Ambev cresceu pouco em termos de venda. Mas em termos de dinheiro entrando na conta, isso ela cresceu bastante. Olha só, saiu de 200 para 370, o preço que ela cobra por litro. Isso foi acima da inflação? Eu peguei aqui, ó, eu fiz um cálculo na calculadora do IBGE, tá? E eu printei e coloquei aqui nessa planilha para facilitar o estudo. Se eu colocasse R$ 200,60, que é o que a Ambev cobrava aqui, ó, por hectolitro, se eu corrigir na inflação, ó, isso aqui foi do mês 3 de 2024, primeiro trimestre, até o 3 de 2014 até 3 de 2024, tá? Se eu corrigir pela inflação, eu estou falando de 356. Quantos que a Ambev cobra? 370. Ou seja, a Ambev conseguiu corrigir o preço do produto vendido acima da inflação. E ainda assim ela teve um aumento na venda. Isso aqui, esse aumento na venda, que foi de 29 para 31,6, foi o aumento real que teve aqui, né? Mas ainda assim ela conseguiu corrigir o preço acima da inflação. Aqui eu estou falando só de Brasil, daqui a pouco nós vamos ver no mundo todo. Então o que significa isso aqui? Se eu tivesse investido lá na Ambev, por exemplo, para receber de dividendos dela, a grosso modo aqui, claro que aí a gente vai ter que jogar ver todos os gastos, tal, até chegar no fluxo de caixa livre da empresa. Mas só para tornar isso aqui mais didático, para você entender. Imagine que as despesas da Ambev, todos os custos que vêm abaixo dessas linhas aqui que eu ocultei, são proporcionais. O que acontece? Você investindo um capital na Ambev, para você receber lá R$2.000 por mês de dividendos, mais ou menos, em 2014. Hoje você estaria recebendo R$3.700 de dividendos. Ou seja, você teve um aumento real do seu salário acima da inflação. Porque se você tivesse investido para corrigir a inflação, você receberia 2.000, hoje você estaria recebendo 3.560, ou seja, 77% de inflação. A Ambev corrigiu acima da inflação. Olha que interessante. Se eu investir na Ambev, então, eu tive o meu salário corrigido pela inflação, o meu capital corrigido pela inflação. Obviamente, né, vai vir um monte de gente criticar que porque tem a variação de preço de mercado, é claro que tem. Mas quando eu vou olhar no longo prazo, passo de 10 anos para cima, esse é o efeito que começa a acontecer. Porque por mais que a Ambev ela pode subir preço, pode cair preço de mercado, dependendo dos ciclos e taxa de juros, o cálculo do valor justo de uma empresa como a Ambev vai girar em torno dos números que eu vejo na tela aqui. É assim que se calcula. Então eu teria corrigindo a inflação. E outra coisa, o preço da empresa sobe também. Por quê? Aliás, o valor patrimonial da empresa sobe, porque tudo que está dentro do patrimônio da empresa vai sendo corrigido a inflação ao longo dos anos. Vamos fazer uma comparação aqui, olhando a Ambev consolidada. Olha só. Em 2014, ela cobrava R$210 por hectolitro. Em 2024, fechou cobrando R$450 por hectolitro. Olha a evolução que teve. Comparando no mundo todo, a gente comparando com a inflação do Brasil, né, R$210 teria se transformado em R$ 374,15. A Ambev subiu para 450. Então, só no Brasil já seria um bom negócio, só que como a Ambev é uma empresa internacional, foi melhor ainda quando eu comparo o consolidado. Aqui eu estou pegando todos os países que a Ambev atende. Então, o que fica claro, galera, que dá para a gente ver aqui é que quando eu invisto em uma empresa, eu tenho um repasse
para mim. O repasse real, porque são as empresas que fazem a inflação. Ah, Leandro, mas a Ambev corrigiu acima da inflação a sua receita por litro. Antes ela cobrava R$2 por litro de cerveja, agora está cobrando R$4,50. É o que a gente pode ver aqui, ó. Se eu for dividir, né, dava R$2,10 por litro de cerveja. Hoje ela cobra R$4,50 a média. Litro da cerveja, refrigerante, todos os líquidos que ela vende. Então, olha só, a Ambev ela está cobrando mais caro. Se ela está cobrando mais caro, como não sou, se eu não estou do lado do consumidor, eu estou do lado do investidor, quem é que está recebendo esse dinheiro mais caro que está sendo cobrado ali? Esse valor mais caro? É o acionista. Então, eu vou receber um valor maior por estar investindo na empresa. Quanto que é esse valor? Corrigido acima da inflação pelo que eu vi aqui. Mas olha só, essa inflação que eu vi aqui, que eu mostrei para vocês, foi a inflação calculada pelo IBGE, o IPCA, que, como eu falei, ninguém sabe se realmente está certo. Eu prefiro confiar numa inflação calculada pela empresa, ou seja, no repasse real que uma empresa me apresenta, do que do cálculo do IBGE. Porque o que a empresa me apresenta, de fato, é uma questão de mercado. É quanto ela consegue cobrar e ainda assim ela vai ter gente interessada em comprar. Agora, do IBGE é só uma estatística. Então, eu me sinto muito mais protegido da inflação quando eu invisto em ativos reais, ou seja, ações e fundos imobiliários é a mesma coisa. Eu posso fazer um estudo parecido com esse, só que relacionado com fundos imobiliários. Eu me sinto muito mais confortável investindo nesses ativos reais para me proteger da inflação, porque ali eu sei que é uma inflação de verdade, do que investindo diretamente em renda fixa. Porque renda fixa, eu posso investir num título atrelado à inflação? Posso, não vou dizer que vai ser um negócio ruim, mas eu tenho que confiar na inflação do IBGE. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, sou economista, sou certificado especialista em investimentos pela Ambima e também sou consultor de investimentos habilitado pela CVM. 3 formas que eu posso te ajudar. Meu curso completo em investimentos, que está fechado agora o carrinho, mas em breve a gente vai abrir nova turma, link na descrição. Tem uma comunidade aqui no YouTube, que todas as semanas eu faço vídeo ao vivo aqui com os membros e também abro a minha carteira pessoal e tem a minha consultoria. Tá perdido aí na sua gestão de patrimônio e precisa da minha ajuda? Contrata a minha consultoria que eu vou te ajudar. Até a próxima aula. Fui!